E quinta-feira de novo. Os dias estão passando cada vez mais rápidos. E isso não é só impressão minha, tenho certeza. A gente conversa com um, com o outro, e as pessoas relatam isso. Vamos lá. Por isso que eu sempre falo para o pessoal de casa, né? Vem para cá. O ao vivo e a cores não tem essas falhas, né? E se houver alguma coisa no ambiente que vem, se pega na oração e vamos lá, para frente. Então vamos iniciar o trabalho desta noite. Espero que todos os presentes aqui encarnados estejam realmente encarnados, né? Pelo menos eu estou vendo. Não sou médium, vamos para a melhor parte. Pode soltar aí. Iniciar o nosso Evangelho agradecendo. Temos tanto a agradecer, mas as nossas orações têm alguns tipos de orações que são feitas, né? Mas eu acho que aqui está, em primeiro lugar, é sempre as petições, a súplica. E é muito difícil para nós, diante das aflições, ter essa tranquilidade, esta serenidade e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu sei que é para o meu melhor. A gente canta, eu falo, a gente sempre repete, né? As músicas nos dá uma vontade, falando de uma forma tão simplificada. Falamos que o Evangelho é simplificado. E a gente sai daqui doido para fazer e acontecer. Mas é o primeiro passo lá fora, a gente já escorrega. Mas 50% do caminho andado, quando reconhecemos
as nossas fraquezas, as nossas limitações. Não é verdade? Né? Então, vamos lá, vamos relembrar. Tem uma lição do Emmanuel, não sei se está no Fonte Viva. Eu vou pedir para o pessoal aí, abram essas janelas aí, eu vou ligar o ventilador, é para circular o vento. Eu já dei isso, por favor. Vou mostrar ali esse povo aqui para vocês. Esse povo líder de Deus. O povo está chegando aí, né? Está abafado hoje, né, gente? Mas isso não é nada, se a gente se focar, né? Então, os ventiladores um pouco barulhentos, mas dá para a gente continuar. Então, vamos lá, voltando aqui. Povo de casa, vem comigo, né? Como dizer uma música, na música do CD Pai Nosso. Esse Vem Comigo tem no CD, não tem? Eu estava assistindo o Evangelho do Fluido Vital, né? É isso mesmo, Claudinha. Ah, totalmente boa, hein? Uma outra música para a gente relembrar. Então, como eu estava falando, tem uma lição no livro de Emmanuel que fala a esse respeito, que a cruz de Jesus não se faça vã, ou seja, aquele sacrifício de Jesus pela humanidade não seja em vão, né? Então lá ele vai descrevendo. E aí vamos relembrar esse momento tão marcante para nós, para a humanidade. Luz e sombras. Luz e sombras. Eu não sei se a gente tem um arranjo novo, eu acho que tem, mas vamos lá no arranjo antigo mesmo. Nesses CDs aí não tem, né? Essas músicas aí. Já mudou? Novos arranjos, Cláudio? Eu acho que tem lá. E é uma música inspirada a Écio Bucchi, é outro companheiro também. Está ventando mais lá fora do que os ventiladores aqui dentro, né? Mas é assim mesmo. Achou aí? Tem luz e sombras aí? Não? Então lá no CD de ouro dela tem um arranjo novinho também que ela pediu para fazer para aquele famoso CD de ouro, né? Achou aí? CD de ouro? O instrumental. Esse é o DJ. A orquestra. Mas é assim, se parar eu continuo. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Já estamos na capela. Quem é aquele homem que vai levando aquela cruz? O que foi que ele fez para ser maltratado assim? Os pés descalços tropeçando nas pedras do caminho. Esta ferida pela coroa de espinho. Vejo em seu olhar doce ternura, doce ser irradiando tanta paz, aceitando o seu destino resignado, confortando os que estão desesperados. Aquele homem é Jesus de Nazaré, que se diz Filho de Deus, nosso Senhor, e veio ao mundo para salvar a humanidade. Veio pregar seu evangelho na verdade.
deixe as trevas para viver. E agora? Agora tudo está consumado. Nosso corpo pendente na cruz, mas através dos seus ensinamentos, deixe as trevas para viver. Bonito esse arranjo novo, né? Envolvente. E essa música, Luz e Sombras, como sempre, uma música explicava esse diálogo, né? De uma pessoa que passava e via ali Jesus sendo crucificado. O que está acontecendo, né? Quem é aquele homem? Aquele homem é Jesus de Nazaré, que se diz Filho de Deus, o nosso Senhor, que veio ao mundo para salvar a humanidade. E aí a pergunta que não quer calar. Qual era a pergunta? A pergunta-chave dessa música. O mundo está salvo? Está salvo o mundo, meu povo? Mas Jesus não é nosso governador? Não? Depende de nós. Depende de nós. Ter muitos amigos ou viver por sós, porque a amizade é como a flor, tem que ser cuidada com muito amor. Depende de quem tem nas mãos lideranças. E aí Jesus veio e deixou a bússola, né, Claudinho? Tá aí o roteiro, seguro. Deixar você aqui, né? Então vamos lá, vamos modificar o nosso mundo. Sandra Chaves, esse é o ritmo de bossa nova. Eu acho que tem alguns aqui que ainda não conhecem. Achou aí? Eu estava assistindo aquele vídeo para sempre. E o povo de casa é guerreiro, né? Achou? Sumiu. Ó. Vamos lá, o povo. Mais uma pra gente. A grande transição. É o cansaço. Tá perdoado. Então vamos lá, mais uma? Dá? Vamos lá, pode soltar aí. Essa caixa, eu não sei se é a caixa, vocês viram que ela aumenta, diminui? Tá bom, a gente segue, né? Tem vida própria. Vamos modificar o nosso mundo, de Sandra Chaves. Ah, é? Qual é? Valorizando em cada segundo o tempo que passou.
perdoar o vizinho, companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Primeira vez cantando sem a parceira, eu não sei qual é. Que ilumina, sigamos o que ele determina. Amar e instruir-se a solução. Espiritismo é luz, a estrada que nos leva determina. Amar e instruir-se. É os versinhos divididos. Vou esperar vocês, hein? Eu faço um verso e vocês outro, hein? A união, a fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar. Perdoar o vizinho, companheiro, que por várias razões nos magoou. Muito bom, hein? Agora todo mundo junto. Espiritismo é luz que ilumina, a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina. Amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina, a estrada que nos leva à perfeição. Ele determina. Amar e instruir-se é a solução. Tá aí, ó. Mais uma dica boa para mudar o mundo é só fazer isso, né? Perdoar o vizinho, o companheiro, não dar tanto valor para o dinheiro, porque sem isso Cristo o mundo transformou. E esses dias nós falávamos aqui. E muita gente fala, quando eu tiver condições financeiras eu ajudo. Não, mas você pode dedicar de você, né? Dar um pouquinho de si mesmo, né? Doando a si mesmo saúde e moral. Já tá bom demais. Eu fiquei meio assim que eu comecei a cantar, e aí eu fiquei esperando para fazer a minha parte. Olha só, gente, que coisa, né? Fiquei meio aérea assim, mas que bom que vocês estão afinadinhos. E a gente faz essa parceria aí, a Dani aqui do lado também me ajuda mais ainda, né, Dani? Porque quem canta, sua vida encanta, né? Então vamos lá, tudo certinho aí? Então, parei por aqui e vou passar o bastão, agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder, Senhor, cantar o Teu Evangelho. Rogando neste momento a espiritualidade amiga que se faz presente, responsáveis por todas as tarefas que acontecem aqui no Alvorada Nova, que na noite de hoje, onde a nossa querida Dani fará mais uma vez a exposição do Teu Evangelho, que ela possa ser inspirada e transmitir para cada um de nós o conhecimento, todo o estudo, de uma forma clara, e que nós estejamos atentos, de coração aberto e ouvidos aguçados. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Muito obrigada, Senhor. Boa noite, amigos. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal de casa também, né? A gente tem que acostumar a falar com o pessoal de casa também. Porque o pessoal de casa. Tudo bem com vocês, então? Tudo tranquilo? Hoje o dia estava muito gostoso, não é verdade? Não tá? Tá? Sim ou não, gente? Sim. Super agradável, né? Para quem é gordinho, então é uma delícia.
Mas são os nossos dias maravilhosos que a gente vivencia aí no dia a dia. E aí, descongela aí para mim, por favor. Pode descongelar. Hoje vamos falar de um assunto importante. Todos são. Mas, vocês sabiam que essa noite eu visitei a casa de vocês? Sabiam disso ou não? Fui visitar a casa de cada um de vocês. Nossa, que grande! Não precisa, não. Sabia que eu fui visitar a casa de vocês essa noite? Não me viram lá, né? Não me viram lá? Mas hoje vamos falar de família. Por isso que eu fui na casa de vocês, para ver como é que estava lá. Mas para mim perguntar para vocês como é que estava lá, eu posso perguntar para vocês? Vocês vão responder a real? Então tá tudo bem lá em casa? Tá tudo bem? Então eu posso ir embora, não é verdade? Dá um curtir, tá tudo bem, dá amei. Então a gente pode ir embora, né? Mas, período de transição planetária, né? Aquele caldeirão fervendo. Quando ferve o caldeirão, o que acontece? O que está embaixo vai para onde? Sobe. E geralmente o que sobe são coisas super agradáveis, não é assim? O caldeirão lá em casa está fervendo? Sim ou não? E vocês me disseram que está tudo bem. O caldeirão está fervendo, então vocês estão se saindo super bem lá em casa, né? Hã? E a pergunta da noite: a sua família é um projeto de Deus? Sim. Sim? Por que a sua veia incha várias vezes ao dia lá em casa? Aqui, ó. Sabe quando a gente trava os dentes? Conhece essa expressão de travar os dentes, veia inchar? É o outro, Claudinho. É sempre o Rodrigo lá em casa, viu, gente? É sempre o Rodrigo o problema. As crianças. Mas tá tudo bem, né? Mas o legal mesmo é quando a veia incha, os dentes travam e você não fala nada. Aí tá bom. Aí é o Rodrigo. Mas e quando a boca abre? O que vocês acham? Como é que fica? Aí é o trovão. E quando a boca abre? Aí fica bom, mas melhor ainda, não fica? Fica ou não? A boca vira chicote, a língua vira chicote. Então tá tranquilo mesmo. Com certeza a vida lá em casa está muito tranquila, né? Chicoteando para tudo que é lado, não é mesmo? Mas para a gente entender qual é a questão desse projeto tão maravilhoso de Deus para nós, e a gente entender o porquê que lá em casa a veia incha, né? A língua vira chicote, tudo isso, mas a gente costuma dizer assim, a casa, quando a gente é adolescente, né? A casa da minha amiga é tão legal, queria tanto que fulano fosse minha mãe, não é assim? A gente não falava isso? Hoje eu escuto isso. Não vejo a hora de fazer 18 anos. Mateus falou isso. Está com 25, está lá em casa. Eu não vou falar que tem uma de 17 em casa, porque ela está aqui, então eu não posso falar dela. Mas já está querendo fazer 18 também. Não vê a hora de fazer 18, porque ela falou que quando ela fizer 18, ela está indo embora de casa. Eu conto para ela ou vocês contam para ela? Eu ou vocês? Acho melhor vocês contarem para ela. Olha lá. Mas a realidade
é que lá em casa é tudo muito bom, mas também tem coisas para serem resolvidas, não tem? E geralmente, como eu falei, é sempre o Rodrigo que tem que resolver as questões dele, porque eu sou maravilhosa, né, gente? Você é a boa mãe, né? Eu sou uma maravilhosa. E aí, a gente tem uma campanha espírita que fala assim, ó, que o melhor é viver em... Mas o povo adora desfazer família, não adora? Vocês sabiam que na pandemia foi o maior índice de divórcio e separação? Por que será? Convivência. Ficou mais próximo. Ficou muitas horas, né? 24 horas, muito perto. E aí o que aumentaram? As qualidades ou os defeitos? Foi a lupa que vocês colocaram nos defeitos, né? Estava lá, mas a lupa. E aí o maior índice, né, de famílias desfeitas. Será que isso gera consequência na sociedade? O que vocês acham? Gera uma consequência boa ou ruim? Mas afinal de contas, eu não sou obrigada a conviver com quem. E aí a gente tem muitas desculpas, né? Muitos relatos. Não quer dizer que não possa, gente, que não deva. Mas será que qualquer coisa é motivo? E o que a gente tem visto nos atendimentos que a gente faz, com as famílias que a gente tem trabalhado, é que falta um pouquinho de tolerância, de paciência, de compreensão. Ou não? Então a gente tem que apertar um pouquinho mais o laço familiar, não tem? Sabe quando que a gente aperta o laço familiar? Quando está muito ruim lá em casa. Quando está de um jeito que a gente não aguenta mais. Aí a gente tem que apertar um pouquinho mais o laço. Tranquilo fazer isso, né? É tranquilo? Vamos para o Zap, então. Zap. WhatsApp. Briga de família em WhatsApp. Muito legal, né? As pessoas deixam de se falar porque alguém posta alguma coisa que você não concorda ou não aceita. E aí você vai lá e corta a relação. Mas já pararam para pensar o porquê? Será que o problema está com a postagem do outro? Sim ou não? Não. O problema está com a minha visão, a minha lupa. Sabe aquela lupa que aumenta tudo que é? Geralmente aumenta o que é ruim. Tá? Mas olha o que é família. Emmanuel fala assim, ó, que de todos os institutos sociais existentes na Terra, ele fala assim, alguns. Ele fala que são alguns, ele fala que são a maioria, ele fala que são todos, tá? A família é o mais importante. Então, o que é mais importante para você? O que Emmanuel está falando? O que é mais importante para você? A sua? Sempre vai ser assim. Do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. O que é alicerce? É aquilo que dá o quê? Sustentação. É a base que dá a sustentação moral do que rege a nossa vida. Então é pouco importante a família, né? De uma coisa a gente sabe. Que antes da gente reencarnar, nós espíritas, né? Que antes da gente reencarnar, nós temos um planejamento reencarnatório, não temos? Esse planejamento reencarnatório está incluído a quem? Principalmente a sua. Você já vai saber com quem você vai se relacionar, quem serão seus filhos, seus netos. E por que é que será que a espiritualidade lá, né,
o planejamento reencarnatório faz lá, tem uma moça que fala assim, são feitos mapas, planos, toda uma preparação. É magnífico, são feitos cálculos para que você adentre a sua reencarnação. E aí quando a gente reencarna, e aí encontra lá, né, nosso amor, aquele que a gente quer passar a vida inteira. Nos primeiros 2 anos é tudo maravilha, não é? Não é lindo, gente? Os defeitos não são nada nos primeiros 2 anos. Olha, se está chovendo está maravilhoso, se está muito sol está maravilhoso, afinal de contas você está com o amor da sua vida, não é assim? É tudo tão lindo, porque os 2 primeiros anos são os anos do quê? Da paixão. Mas ai se não houvesse os 2 anos da paixão, né? Ninguém estaria casado, não é assim? Mas é tão lindo os 2 anos da paixão, a gente consegue enxergar tanto no outro, afinal de contas a gente não quer que passe as horas rápido para você ver logo, para estar junto. E por que a gente não continua esse período depois? E aí a gente consegue achar um monte de lupa para os defeitos, né? Não é assim com vocês? Por isso que eu visitei vocês, eu estou sabendo de tudo que acontece lá. Porque é assim em todos os lares, em todas as casas. Alguns com mais dificuldades espirituais, outras menos. Mas é assim que a gente se relaciona. Mas a gente começa a ver que a nossa família foi tudo aquilo que Deus planejou para mim. Mas a gente reclama tanto, não reclama? Alguém aqui hoje reclamou da sua família, dos seus filhos, do seu esposo ou da sua esposa? Gente, o povo aqui é muito anjo, gente. Não dá para falar para esse povo. Só, né? Alguém hoje reclamou, sim ou não? Sim. Não vai entrar em casa hoje, levanta a mão. Mas é assim que a gente faz. A gente reclama por quê? Porque a gente esquece, né? Do período de paixão. E aí eu não estou falando só entre casal. Estou falando com os filhos. Vocês sabiam que praga de mãe pega? Sabiam disso ou não? Tem um mecanismo científico que explica isso. Não vou falar agora porque não é o nosso objetivo. Mas a gente roga mais praga ou bênção? Né? Os 2 mecanismos funcionam. Mas cuidado. Porque a veia incha, a língua vira chicote, não é assim? E aí você já logo lança aí as 7 pragas do Egito. Não é assim? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque afinal de contas, foram os escolhidos para estarem comigo ou não foram? Nós elegemos os escolhidos. Porque a gente ainda não está naquele período de falar assim, ó, quero esse eu não quero. Lá no plano reencarnatório. Não dá para falar assim, ó, esse aqui eu quero, aquele eu não quero. Ainda não dá. E quando a gente estiver evoluído, a gente não vai descartar ninguém. Olha que interessante. Então, quem foram os elegidos foram aqueles que mais precisavam estar conosco. Mas a gente gosta de, né, pôr lupa nas situações. A palavra família reaviva em nós as reações de segurança e aconchego. Se não está reavivando em você segurança e aconchego, tem alguma coisa acontecendo. Com quem? Com quem? Com você. Tá? Porque essa é a função da família. Tal a importância do grupo familiar
ter uma estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. Quem é que sustenta você nas suas lutas? Quem? A sua? E a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não quer nem saber. Principalmente quando está com 18 anos querendo ir embora de casa. Não é assim? Quem é que está te sustentando? Mas sustentando, gente, não é financeiramente. É te sustentando como? Espiritualmente. Então, cuidado com o que fala, com o que pensa sobre a família. Não só como pais, mas também como filhos, né? O momento atual, conturbado pela de valores no campo moral, temos valores de um período aí, né? Mas a gente tem percebido essa inversão de valores. É um período de conturbação que nós estamos vivenciando. Então, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar. Ele não está falando assim, ó, preservação da família. Ele está falando do quê? Da harmonia. Então, é algo a mais que tem que ser dado para essa família, não é? Sim ou não? É algo a mais que a gente tem que dar para a família. Porque se é para viver em harmonia, nesse período de conturbação, porque a gente adora falar da sociedade, não é assim? A sociedade está assim, está assado, inversão de valores. Mas quem é a sociedade? Somos nós, então nós não estamos apartados da sociedade. Nós somos a sociedade. Mas aquela sociedade que se chama casa, família, precisa estar em harmonia, para que ao sair para os valores morais, ou não? Ou a gente vai colocar todo mundo dentro de casa e não sai mais ninguém. Não é para isso que a gente veio, né? Então, se a sociedade está com essa conturbação, a harmonia da nossa família, toda a família é uma célula. É uma célula dentro de um corpo chamado planeta Terra. Então, cada família é uma célula desse corpo. E se existirem células doentes, o corpo vai ficar doente. Então, cada família que estiver doente, a sociedade vai estar doente. Não tem jeito. E eu preciso cuidar de que família? De que família que eu preciso cuidar? Da minha. Para não ficar doente. Então, por isso fala aí da harmonia, né? Que é um valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. Então, se cidades tiverem mais problemas familiares, vai ter mais conturbação, não vai? A sociedade vai estar mais doente. O sistema do SUS não vai aguentar. Porque, afinal de contas, as nossas doenças físicas começam aonde? Aonde, gente? No ser espiritual que nós somos. A lugar que não só físicos. Olha que interessante. O lar terreno, na visão espírita, representa a oportunidade de aprendizado e prática das leis. Ou seja, é lá que a gente vai praticar as leis. Que leis? Que leis que a gente vai praticar dentro de casa, gente? Hã? As leis divinas, as leis morais, é lá dentro de casa. Mas costuma ser tão legal essa prática, que é lá dentro de casa que você tira as suas máscaras, não é? Que o pessoal realmente te conhece. Aquela pessoa que não é mansa, que não é tranquila. Mas chega na casa espírita e fala baixinho, tranquila, porque eu sou fascista, né? Eu tenho que falar tranquilo, eu não posso falar alto, eu tenho que andar, né, corretamente. Ou não? Ou a gente não faz isso? Mas lá na tua casa, seu filho sabe do seu comportamento, não sabe? Ele sabe quem você é, espíritos amigos, aí, né? Assim também
dentro de casa, que você chega perto e te arrepia, te dá Afinal de contas, eu tenho certeza que vocês tratam todos os filhos iguais, não é assim? É ou não é? É? Quem tem mais de um, né? Tem gente que tem. Quem tem mais de um. Trata tudo igual, não é verdade? Que são todos espíritos iguais, não são? Não são. Alguns são amigos do passado, outros são desafetos do passado, e por aí vai. Por isso que em alguns a gente ama e outros a gente engole seco. Mas a gente renasceu para aprender o quê? Amar. E amar quem? Deixa eu falar assim, tem que amar o próximo. Quem é o teu próximo mais próximo? Eles estão aonde? Porque é tão fácil, né? Olhar para o outro de fora, falar assim, nossa, essa pessoa é tão legal, vou amar essa pessoa, olha que faz tudo, né? Tão agradável. Mas você convive com ela? A convivência é que são elas, né? Porém, o seu próximo, mais próximo, está onde? Dentro da sua casa. Então é por lá que a gente tem que começar, né? O que a Claudinha falou aqui semana passada. Por lá. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Não dá para dizer que eu não pedi para nascer. Não dá. Não vai dar. Nós espíritas já sabemos que não dá. Porque não tem nenhum planejamento que fale assim, ó, você não tem nada a vivenciar ali naquele lado. Vai dar para falar isso? Mas os jovens gostam de falar, né? Afinal de contas, eu não pedi para morrer para nascer. De vez em quando, a gente, antes de nascer, a gente tem que buscar os espíritos onde eles estão para voltar, resgatar, né? E aí depois fala, eu não pedi. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, com essa gente estranha. Por que será, né? Mas nós já concordamos que a nossa família é um projeto o quê? De Deus. Então não dá para falar que tem alguma coisa errada com alguém lá dentro, né? Tá tudo certo. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço. Ou seja, vocês vão sair daqui hoje lembrando que a sua família é um campo sagrado de serviço. Vai ter trabalho? Vai ou não vai? Vai ter serviço. Tá? Mas é um campo sagrado. Daquele em que Deus te situou. Olha que lindo. Então a sua família é um campo sagrado de serviço, tá? Por mais que você se sinta acabrunhado de incompreensão, por mais que a gente não se sinta bem, não esteja de acordo, que tem gente que lá em casa vê incha, que vira trovão, que sai batendo pé, que bate porta, que deixa a toalha molhada na cama, que não enche as garrafas de água, que não... Quando, um calor desse, você vai pegar um gelinho no congelador, o que acontece? Tá vazio. Tá vazio. E a pia? Tá sempre limpinha, não tá, lá na sua casa? Afinal de contas, não tem nenhum copo lá. Não. Porque se contasse, né, Claudinha? Aí não ia ter nenhuma família, né? Como é que tá lá? Tá assim? E o cesto de
guarda-roupa está cheio. E o varal que fica 5 dias com a roupa lá? Hã? Mas está tudo bem, está tudo certo ou não está? Já pensou? Você desencarna com tantas reclamações da família, porque ninguém me ajuda, porque ninguém faz nada, porque é assim, assim, assado. Dani, porque você não conhece a minha família. Aí você desencarna. Aí chega do lado de lá, mas vamos fazer as contas? Vamos. Nada disso era importante. E aí você gastou tanto tempo reclamando. Volta de novo, com as mesmas pessoas. E vai vivenciar tudo de novo. Ela volta tudo de novo para aprender o quê? Aprender a amar. Sem, não é? Sem reclamar. Só que aí pode ser que você venha com um pouquinho mais de dificuldade. Ou não? Ah, Dani, mas aí tu não conhece lá em casa. Eu não esqueço que eu estive lá hoje. Constituiria falta grave, olha só, constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Aonde é que estão o seu trabalho de iluminação? Está dentro ou está fora? Está dentro. Com aquelas pessoas que tu mais reclama. Está lá. E não adianta achar que é missionário, vou ser missionário lá na África, vou fazer trabalho, né, de redenção, porque vai ter que voltar de novo. E com as mesmas pessoas. Porque afinal de contas, você renasceu só para se resolver ali. Se a gente conseguir se resolver ali com aquele núcleo de pessoas, tá tudo maravilhoso. Se a gente conseguir se resolver só com aquelas pessoas, a gente não precisa fazer mais nada. Mas tá mó fácil, não tá? É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa. E aí tem uma postagem, eu lembro sempre da Claudinha, tem uma postagem que eu vejo na internet que é assim: o jovem de hoje quer revolucionar o mundo, quer resolver o problema de tudo, do ar lá, da atmosfera, quer ser vegano, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser aquele outro, mas não arruma nem a sua cama. Já viram essa postagem? Então o psicólogo chega para ele: começa pela sua cama, arruma a sua cama, já tá bom. Não adianta você querer revolucionar o mundo se você não está fazendo nem dentro de casa, né? Aquela família em que a vontade do pai nos situou a título precatório, né? A título precário, mas precatório, porque o nosso carnê é fininho, né? Ou você acha que a gente está pagando dívidas tranquilas? A gente tem um carnezinho, não tem? Aonde é que essas prestações estão? Dentro ou fora de casa? A maioria é dentro, tá? Tem algumas fora, mas a maioria é dentro. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar. E muitas vezes cooperar é só não reclamar. Você já está cooperando. Já está cooperando com o ambiente, com a transformação do outro. Ou nós não influenciamos o outro? Quando alguém está brigando com a gente por algum motivo, que tem uma energia bem, né? Aquela desequilibrada.
Se você se desequilibrar, entrar na vibração do outro, como é que vai ficar? Vai ficar bom? A casa vai para baixo, não vai? As paredes vão para baixo, o teto vai para baixo. Então a gente tem que começar a ser inteligentes, tá? Porque o outro pode ser o que ele quiser, mas eu preciso ser cada dia melhor, tá? Em favor dos familiares, então a gente precisa ser cooperador, né? Em favor das famílias, dos familiares, no dia de hoje, um dia de cada vez, né? Não vamos fazer grandes projeções, porque se está difícil hoje, não dá para fazer grandes projeções, mas todos os dias ter o propósito de ser uma pessoa melhor para a sua família. Olha que legal. Hoje eu acordei com o propósito de ser melhor, principalmente para a minha família. Olha que lindo. Não é um propósito divino? Se afinal de contas a minha família foi programada por Deus, né? E aí a questão dos laços, né? Quando a questão 774, quais seriam, né, para a sociedade os laços de família? E aí eles respondem assim, que os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam-se os primeiros. A família é a sociedade. Só que se a gente apertar um pouquinho mais o laço, a sociedade vai ficar melhor. E todos nós já sabemos que nós renascemos com propósitos. E vocês sabiam que existem projetos para acabar com a família? Sabiam disso? Projetos para acabar com filhos, controlar quantos filhos você pode ter. Projetos para acabar com o casamento. Já conversaram com os jovens de hoje? Quem trabalha em escola aqui? Só a Simone? Eu tenho que cuidar de quem? Porque os jovens que estão nas escolas, quem são? São os jovens que estão dentro da minha casa. E eu não estou cuidando disso? Quis Deus que por essa forma aprendessem a amar-se como irmãos, em família, tá? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma retrocedência, ou seja, um aumento muito grande, tá? Com maior intensidade do egoísmo. Então, quando eu começo a falar que eu não quero família, eu não quero filhos, o que é que está aumentando na sociedade? O egoísmo. Então, vamos cuidar de quem está lá em casa, para que isso não aconteça. E mostrar que família não é um bicho de 7 cabeças. Afinal de contas, é a melhor coisa que pode nos acontecer. Tá bom? E aí vamos finalizar aqui com... Não dá para não finalizar com ele, né? E olha o que Jesus nos diz. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Evangelho do lar. Mora em casa. Está querendo. Mas dá para ter. Jesus no lar é vida para o seu lar. Se está difícil, quem é que a gente tem que convidar para dentro da nossa casa? Jesus. Que ele nos dê força e coragem para nós continuar que é a nossa família. Uma boa noite a todos. Oi, gente, boa noite. Me chamou a atenção, eu pedi um minuto a mais, que me chamou a atenção agora, a Dani falar que existem projetos. Estou vindo ao Brasil para fazer trabalhos de bruxaria para separar as famílias. Então não é papo furado. Tem muitos anos que eu vi no passado. E as crianças sentem falta. Manu é prova disso, né, Manu? Se importa de eu falar, o Pedro sempre ficou bravo, né? Pedrinho vem, a Manu tem comércio, a gente sabe, no final de semana são os dias de movimento. E o Pedrinho fala, mãe, né? Por que você não vira uma trabalhadora? E aí sempre cutucando a mãe ali. Pois que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Família celebre a partilha
abraço e do mulher não se traiam filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, também. Essa composição do Padre Zezinho, né? Tem que ter a letra mesmo, né? Linda e tão completa. E é só agradecer. Agradecer pela família. Né, Gabi? Falei, eu amo a minha família, é a melhor de todas. Que a paz esteja no coração do povo de casa, ou povo de casa, desculpa, né?